Olá, pessoal. Este é o nosso 7º encontro e neste encontro trabalharemos as teorias interacionistas de Jean Piaget e Lev Vygotsky. Começaremos então por recordar, que a nossa 6ª aula trabalhou com Skinner, behaviorismo, que nos dá uma pista para que a gente compreenda por que então há uma mudança um pouco radical de postura por parte do Piaget e do Vygotsky na questão da aprendizagem. Tá? Eu já coloco a crítica aqui, então, de início, para que a gente possa ir percebendo ao longo da aula. Segundo os interacionistas, a visão de aprendizagem herdada pela posição behaviorista é uma visão mecanicista, conforme a gente pode recordar lá a questão da punição, do reforço positivo, do reforço negativo que vimos na última aula. Isso, então, faria uma modelagem do indivíduo, então, modelando então, essa pessoa da maneira como a gente quer. Então, para os interacionistas, essa é uma visão bastante mecanicista da aprendizagem. Então, o Piaget, começamos por ele, que já vimos algumas coisas sobre ele nas aulas 3 e 4, O Piaget, ele escreve todo o seu trabalho procurando responder a seguinte questão: como nós, seres humanos, passamos das estruturas mais simples de pensamento às estruturas mais complexas, Como é que, então, a nossa inteligência se desenvolve, como é que a nossa aprendizagem acontece, O que isso significa mesmo? Se significa passar, então, de estruturas mais simples para as mais complexas, como é que isso acontece? E o Piaget, então, ele vai nos responder, e aqui é bom a gente ter esse entendimento de que nesta aula nós vamos ver o núcleo, duro das ideias piagetianas, mas não esgota a teoria de Piaget, Existem diversos assuntos que não vão ser trabalhados aqui na nossa aula. Nós vamos ver o núcleo, então, da teoria piagetiana. Piaget vai nos dizer que a adaptação cognitiva do homem ao meio, se dá por um processo que se chama processo de equilibração, E esse processo de equilibração, ele tem dois momentos. Podemos pensar em 2 momentos. Tem um momento de assimilação e de acomodação. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês, colocando assim, acontece isso, ordenadamente, acontece a todo momento, e não a todo momento na vida humana. As estruturas, elas estão sempre sendo alteradas, as estruturas cognitivas, na perspectiva do Piaget, porque estamos em contato com o meio e o meio nos estimula essas mudanças. Então, a equilibração, ela pode ser entendida como um processo necessário para ampliação cognitiva. A equilibração, então, ocorrendo através da assimilação e da acomodação, esses mecanismos, eles são acionados quando há uma mudança no ambiente em que nós vivemos ou alterações no nosso organismo. E é bom que a gente deixe bem claro, na perspectiva dos interacionistas, tanto de Piaget como de Vygotsky, o sujeito ele tem um papel ativo na construção do conhecimento. Então, não como a visão behaviorista, que o outro ou o de fora, me faz, então, me coloca no caminho para a aprendizagem, e não na posição inatista, como a gente já viu, de que o que o sujeito sabe está dentro dele e precisa ser despertado. Não é assim, É um processo, em que há uma busca do organismo pelo pensamento lógico, conforme vocês podem ver aí, A equilibração é a marcha do organismo em busca do pensamento lógico. Então,
agora quando nós entrarmos nos estágios, a gente vai poder compreender exatamente o que diz essa frase, né? Mas pensar que a criança, então, na teoria do Piaget, a criança está no seu nascimento, nas suas primeiras idades ali, está no caos, né? No caos no sentido com relação à realidade em que ela vive, e ela precisa então ordenar, ela precisa passar do caos à organização, tá? Então, como é que isso acontece dentro do processo de equilibração? Tá? Ocorre a assimilação, tá? Que é quando o sujeito, para combater o desequilíbrio causado pelo meio, ele vai reunir o maior número de informações possíveis sobre o objeto para poder voltar ao estado de equilíbrio. Tá? Então vamos pensar assim, uma criança que não conhece um cachorro, uma criança pequena que não conhece cachorro. Tá? Ela vai ser, quando ela viver essa experiência, o movimento e o latido do cachorro vai causar um desequilíbrio nessa criança, né? Ela pode se assustar, ela pode ficar parada, paralisada, né? Ela vai precisar primeiro assimilar, reunir informações sobre aquele animal ali que está na frente dela. Geralmente o adulto já vai dizendo, é um cachorro, né? Vai dando as informações necessárias. Mas de qualquer modo, essa criança não tem, né, aquele objeto, nesse caso, cachorro, dentro de si, como um conhecimento já, e ela se depara, o meio o oferece, então, coloca o cachorro frente à criança. E aí a criança vai aprender aqui, né? Mas como é que ela vai aprender? Inicialmente através da assimilação. Ela vai reunir um maior número de informações, vai lançar hipóteses que ainda não são bem formuladas, né? Mas ela já vai construindo algumas hipóteses com relação ao objeto, tá? Então, para quê? Para que ela possa compreender esse objeto e o seu organismo retornar ao ponto de equilíbrio que estava antes dela se deparar com o cachorro, tá? Então, há a incorporação de elementos do meio aos esquemas de ação do sujeito. Ocorre uma apropriação do objeto. Então, na assimilação, eu me deparo com algo novo que me desequilibra, né, justamente porque eu não tenho uma estrutura que dê conta daquele novo. Eu preciso formar essa estrutura, né, desenvolver, que nesse caso, essa estrutura. Então, como é que eu faço isso? Eu busco, né, reúno em mim essa quantidade significativa de informações sobre esse objeto para que o conhecimento dentro de mim possa equilibrar o meu organismo que está numa situação desconfortável. Tá? Então, essa é a assimilação. O esquema de assimilação é alimentado constantemente. Então, a assimilação está sempre acontecendo. Os processos de equilibração e desequilibração do Piaget são constantes na vida do ser humano. E a assimilação está sempre se alimentando, porque estamos sempre em contato com o meio, com o novo, né? Então, isso nos estimula, nos faz assimilar novos conhecimentos. E esse processo, então, essa assimilação, esse esquema, melhor dizendo que é a assimilação, ele precisa obrigatoriamente acomodar, né, acomodar aquilo que ele está assimilando. Aí é que vai ocorrer efetivamente a aprendizagem. A aprendizagem não é essa reunião de informações sobre o objeto. A aprendizagem ocorre no momento em que há a acomodação do conhecimento pelo sujeito. Tá? Então, o que é a acomodação? A acomodação é quando o sujeito, ainda tentando retornar ao equilíbrio inicial, ele incorpora ou acomoda novos estímulos ao esquema cognitivo. Né? É a vida mental, são os processos mentais que estão acontecendo todo o tempo com as pessoas. E essa acomodação, né, nas estruturas que já estavam lá, ela modifica a estrutura inicial. Então, oferece um novo caminho.
Tá? Então, tem uma estrutura lá, né? A gente sabe que um pouco do Piaget a gente já viu é do inatismo, quer dizer, o sujeito precisa ter as condições biológicas para o conhecimento, né? E para a aprendizagem, tá? Então, algumas estruturas já estão lá, e através desse processo, outras estruturas cognitivas vão surgindo, fazendo com que o sujeito consiga ampliar, né, o esquema cognitivo. Tá bem? Segundo a Márcia Terra, né, uma autora que tem um excelente artigo que vai ser disponibilizado para vocês, ela nos diz que os processos de assimilação e acomodação são complementares e acham-se presentes durante toda a vida do indivíduo e permitem um estado de adaptação intelectual. É muito difícil, diz ela, se não impossível, imaginar uma situação em que possa ocorrer assimilação sem acomodação, pois dificilmente um objeto é igual ao outro já conhecido, ou uma situação é exatamente igual à outra. Vê-se nessa ideia de equilibração de Piaget a marca de sua formação como biólogo, que o levou a traçar um paralelo entre a evolução biológica das espécies e as construções cognitivas. Então aqui, né, a Márcia Terra vai buscar essa raiz lá do Piaget, que é ele ser um biólogo, conhecer essas estruturas cognitivas, né, para colocar esse ponto de vista do autor, que é que essas estruturas cognitivas, através dos processos de assimilação e acomodação durante toda a vida, vão levando o sujeito a um estado cada vez melhor, né, ou a uma adaptação intelectual ao meio, buscando o pensamento lógico, organizando seu caos. De acordo com a Márcia Terra, o processo de equilibração ele pode ser definido como um mecanismo de organização de estruturas cognitivas em um sistema coerente que visa levar o indivíduo à construção de uma forma de adaptação à realidade. Então, o indivíduo nasce numa realidade, né? Paulatinamente ele vai conhecendo essa realidade e ele precisa fazer sempre essa adaptação à realidade, tá? Para que aconteça essa adaptação à realidade, na teoria piagetiana são necessárias estruturas novas, né? Que deem conta dessa realidade que se apresenta. Então, é a ordenação do caos. A teoria do Piaget vai das estruturas mais simples às mais complexas de pensamento e nesse sentido de ordenamento daquilo que é conhecido. Então ela continua, haja visto que o objeto nunca se deixa compreender totalmente. O conceito de equilibração sugere algo móvel e dinâmico, na medida em que a constituição do organismo, do conhecimento, coloca o indivíduo frente a conflitos cognitivos constantes que movimentam o organismo no sentido de resolvê-los. Então, há, né, uma provocação do meio com relação ao indivíduo. Essa provocação não permite que o indivíduo fique, não se sinta desequilibrado. Ele precisa dar conta daquilo ali. Então, ele busca, né, uma forma de fazer a assimilação daquele objeto e a acomodação daquele objeto. Em última instância, a concepção do desenvolvimento humano na linha piagetiana deixa ver que é no contato com o mundo que a matéria bruta do conhecimento é arrecadada, pois que é no processo de construções sucessivas resultantes da relação do sujeito e objeto que o indivíduo vai formar o pensamento lógico. Então, aqui, embora, né, haja uma diferença com relação à terminologia, né, às categorias utilizadas, muito próximo o pensamento piagetiano do pensamento de Vygotsky. Há um movimento, né, há uma interação na relação do sujeito e objeto, não é o sujeito se direcionando ao objeto, não é o objeto se colocando em frente ao sujeito, mas é, então, uma interação que possibilita o desenvolvimento. Tá? Lá no Vygotsky, a gente vai ter o Vygotsky vai fazer uso da categoria da dialética para explicar, né, exatamente esse movimento aqui. O Piaget ele nos aponta, né, essa relação, né, esse movimento, não no sentido dialético, mas um movimento que há entre sujeito e objeto que possibilita, então, a aprendizagem e que vai nos dar o pensamento lógico.
vocês podem ver nesse esquema, né? Então, esse esquema eu não fiz, achei interessante que a gente utilizasse, a fonte está ali, vocês podem consultar, né? Então, como é que o Piaget pensa, né? O que é aqui equilibração, assimilação e acomodação num círculo que é contínuo, né? Então, a equilibração, ela nos faz poder viver no mundo, né? É necessária para conciliar os aportes da maturação, da experiência dos objetos e da experiência social. Então, ela cruza esses três elementos, né? A maturação, né? Embora ele não seja um maturacionista, ele tem elementos maturacionistas, né? Então, é preciso ter uma formação da estrutura cerebral ali, de certa forma, já capaz de dar conta, né? Da experiência dos objetos e da experiência social. Vai haver uma assimilação. O que é a assimilação? Essa tentativa de integrar os dados da experiência, né, a esquemas ou estruturas previamente construídos, gerando uma nova, então, estrutura. E a acomodação, então, é o momento da ação do objeto sobre o sujeito. O objeto, então, fica internalizado, embora essa não seja uma palavra adequada aqui no caso de Piaget. Então, forma uma nova estrutura de conhecimento. Eu peguei também aqui, né, um exemplo para vocês, um exemplo pronto que eu achei bastante interessante, né? Um bebê, então, entra em contato pela primeira vez com uma argola suspensa por um cordão. Então, tá lá, né, aquela argola pendurada sobre o berço do bebê. Ele vai tocar essa argola, ele vai olhar para a argola, ele vai agarrar a argola, vai puxar, ele vai botar na boca, ele vai balançar essa argola. Então, em razão de interações com vários outros objetos no passado, a criança já possui esquemas que mobilizam e dirigem essas ações. Piaget, então, diria que a argola é assimilada aos esquemas anteriores, que ele fala dos esquemas anteriores necessários. O esquema de olhar, né, o esquema de tocar, de agarrar, de sugar, etc. Mas o bebê, ele não vai apenas repetir os comportamentos adquiridos anteriormente, ele vai ter novos comportamentos, vai se movimentar, vai utilizar aquela argola de outros jeitos, justamente porque ele já tem esquemas previamente, né, definidos. Então, aqui também aproveito para introduzir a noção de erro construtivo, né, que vocês não vão encontrar nas lâminas. Então, a teoria interacionista, tanto de Piaget como de Vygotsky, trabalha com a ideia do erro, né, do erro daquilo que fazemos de uma forma não certa, né, errada, não ser algo, né, que deva ser punido, como lá no Skinner, né, ou recompensado para que se ajeite, para que se molde, né, mas o erro aqui, ele serve como tentativa de comprovação ou refutação de uma hipótese que a pessoa criou, tá? Isso aqui vai ser mais aplicado lá na alfabetização, né? Mas de todo o projeto, todo o processo, né, da teoria interacionista prevê o erro, então, como algo construtivo para o conhecimento humano. E aí, então, entramos, né, no núcleo mesmo, se é que podemos dizer assim, da teoria do Piaget, pelo menos o esquema pelo qual ele ficou conhecido, né? Então, ele vai dividir o desenvolvimento humano em 4 estágios. O primeiro estágio, do 0 aos 2 anos, e esse estágio do 0 aos 2 anos é chamado de sensório-motor, porque ele é o estágio dos movimentos e dos sentidos. A criança se movimenta sobre o mundo, ela aprende no toque, no cheiro, no provar, né, as coisas. Então, ele é o estágio da conquista do espaço pela percepção dos objetos, né, do próprio espaço e pelos movimentos no espaço. Daí, então, a nomeação como sensório dos sentidos motor de movimento. As funções mentais nos bebês estão limitadas aqui, então, aos reflexos inatos. Aqui está lá, então, a parte inatista da concepção do Piaget, tá? E há esquemas motores para resolver problemas práticos. Então, os primeiros esquemas são esquemas motores que auxiliam a criança a resolver os problemas práticos. Pegar um brinquedo que cair, jogar um brinquedo que tem na mão, né, solicitar um alimento apontando, né. Então, esses são esquemas práticos.
o Piaget vai nos dizer que nesse estágio, né, embora a criança seja considerada inteligente, não existe ainda pensamento, pois a criança dessa idade ainda não construiu noções de tempo e espaço, que possibilitarão evocar o passado e referir-se ao futuro. Então aqui cabe lembrar que o Piaget, de certa forma, ele traz as ideias do Kant, né? A gente já viu isso em outros momentos, tá? E então não pode haver pensamento para Piaget se não há noção, se não tem internalizado, construído, melhor dizendo, como um esquema, né, cognitivo, as noções de tempo e espaço. Só no tempo e no espaço que pode ocorrer o pensamento, tá? Então, embora aconteça uma inteligência, tem uma inteligência, ela é uma inteligência prática e uma inteligência lá baseada nesses esquemas que são motores, tá? Logo depois isso vai mudar, mas inicialmente para o Piaget começa assim, tá? Então, a criança bem pequena, e aqui a gente está falando sempre da criança bem pequena, de 0 a 2 anos, é bom lembrar isso, né? Ela ainda não faz projetos, ela não faz planos, ela não representa eventos, também ainda não compreende a existência de objetos que estão fora do seu campo visual, que somem quando estão fora da percepção. Então isso vocês vão poder ver no vídeo, né, que vai ser, que a gente vai poder assistir aí juntos, né, a criança, aquela brincadeira, né, que todos os pais e professores fazem de tapar o rosto para um bebê. Né? Justamente é nesse ponto, né? A criança, ela não compreende que os objetos estão ali, mesmo que ela não consiga ver. Esse é um esquema bem primitivo, né? Que vai sendo, então, ampliado e alterado através do processo de equilibração. Aos poucos, então, a criança irá aperfeiçoando os movimentos, que até então são reflexos, e obtendo habilidades que permitirão a passagem para o estágio pré-operatório. É o estágio de organização interna, relacionado com a ação direta do indivíduo sobre os objetos. Então, nesse estágio, né, aqui que eu falei para vocês, a passagem do caos ao ordenamento, do caos ao cosmos, né, da assimilação para a adaptação ao meio, e é o fundamento, então, da inteligência lógico-formal adulta. Então, começa para o Piaget aqui, né? Já o estágio pré-operatório, ele vai pegar, então, uma faixa muito rica, né, de desenvolvimento, que é dos 2 aos 7 anos, e é onde vai, então, aparecer a função simbólica. Então, vai surgir aqui também a linguagem verbal. Então, o pré-operatório, né, é o anterior ao trabalho, o operatório no sentido de trabalho, né, então, é o anterior ao trabalho, é o período, então, do aparecimento da linguagem verbal. A criança começa a falar. Então, ela começa, assim, a estabelecer outras relações com o meio. Em vez de apontar, chorar ou rir, a criança vai poder, então, verbalizar aquele seu desejo, aquela sua necessidade. Então, ela consegue substituir objetos, ações e situações por símbolos, que são as palavras. E isso é fundamental para a ampliação do processo cognitivo. O estágio dos 2 aos 7 anos caracteriza-se também por ser o estágio da imaginação, né? Pois quando a criança começa a substituir os objetos, ela começa a criar situações fantasiosas que podem ou não ter conexão com o mundo real, né? Então, vivenciar as histórias, né? Entrar no mundo da fantasia, se tornar um super-herói, isso é uma das características desse período, justamente por ser o estágio da imaginação, em que ela está substituindo, trocando o mundo real pelos símbolos. Então, ela experimenta as possibilidades que a linguagem lhe oferece, explorando os objetos de forma não usual e conferindo-lhes outros sentidos. Então, é um momento muito rico, muito criativo, em que a criança está experimentando os objetos de uma maneira que não é usual. Ela está procurando compreender melhor esses objetos. Então, outras características que são importantes desse estágio, né, é que dos 2 aos 7 anos, o segundo Piaget, é um período do egocentrismo, né, mais próximo dos 2 anos do que dos 7 anos, tá? Em que a criança compreende o mundo a partir do seu ponto de vista.
Então é muito comum a gente ver rodas de crianças pequenas nas escolas ou mesmo na casa de pessoas próximas, né, de crianças muito pequenas em que aparentemente elas estão brincando juntas, mas se a gente se aproxima, elas estão brincando e conversando com elas mesmas, elas não estão interagindo. Então, esse seria o egocentrismo infantil, né? Todo brinquedo me pertence, todas as coisas são minhas, todas as coisas funcionam em função do meu ponto de vista sobre o mundo, né? E a tendência é que essa seja uma fase logo em seguida superada. E o animismo, né, que é essa característica, então, de atribuir a objetos inanimados, né, a fala, os pensamentos e as emoções e comportamentos que são próprios dos seres humanos. Então, no brincar ali com a boneca, com o cavalinho, com o carrinho, né, interagir com objetos inanimados, uma planta, por exemplo, uma pedra, um graveto, né, a criança, então, começa a dar nome, ela dá uma característica, ela pode dizer, a pedra está triste, né? Ela está tentando compreender o mundo adulto, né? A partir, então, desse animismo, colocando essas falas, né? Tentando copiar, de certa forma, a realidade em torno, né? Nesses objetos que estão ali. Fazer uso da criatividade para estabelecer relações, construir essas falas e tentar compreender o mundo. Por ser o estágio, então, do pensamento mágico, a realidade toma a forma que a criança sonha, fantasia ou deseja. Então, ainda dentro do pré-operatório, né, a criança, embora já tenha algumas estruturas, né, já adquiriu algumas habilidades para realizar operações lógicas no estágio anterior, ela ainda não encontrou aqui nesse estágio um equilíbrio com relação à realidade. Ela ainda está experimentando essa realidade, tá? Dentro do processo de equilibração, mas ela está mais na assimilação do que na acomodação ainda. Então, os esquemas conceituais que proporcionam o equilíbrio permanecem ausentes. Então, a criança não tem algumas noções que são importantes, por exemplo, a noção de reversibilidade, que é possível alterar o estado de um objeto sem que ele seja alterado, né? E aí a gente traz, então, um exemplo da massa de modelar, que vocês podem, né, na internet, assistir as provas piagetianas e vocês podem ver como é que é a prova da bolinha de massa de modelar. É uma prova utilizada, né, por Piaget, estudada por Piaget. Então, Piaget dá uma quantidade de massa de modelar para a criança, tá? E dá na forma de uma bolinha. E a criança faz, então, uma cobrinha, tá? Se perguntado qual é que tem a quantidade maior vai estar naquela que é mais comprida do que naquela que é a bolinha. Ela não tem a noção de quantidade formada ainda, precisa formar essa noção. E também, para entender que aquela cobrinha pode se tornar uma bolinha de novo sem perder nada, a criança ainda não tem essa estrutura. Então, são duas noções, a de reversibilidade, né, e a noção de quantidade que as crianças precisam formar para entrar de vez no pensamento lógico, tá? Então, no caso da massa de modelar, né, a criança está na experiência com a textura, que é uma textura macia, que ela pode ser moldada, né, a criança vai compreender, então, que é possível fazer reversibilidade.